Bem, pessoal, então nessa aula nós vamos falar sobre como vai ser, né, a arquitetura do template que nós vamos construir. Então, a gente vai dar uma visão geral, né, da arquitetura do nosso projeto. Então, vamos lá. Então, começando, pessoal, falar sobre a arquitetura, né? Então, nós vamos utilizar uma arquitetura em camadas, né? Então, a arquitetura principal do nosso projeto, né, vamos dizer assim, vai ser em camadas. E nessa arquitetura em camadas, vocês vão ver que vai ter uma separação bem clara entre o back-end, front-end e também a parte de testes. Então, o nosso front-end vai acessar o nosso back-end e a parte de testes, né, vai estar ali disponível, né, para poder testar tanto o back-end quanto o front-end. E o nosso projeto, nosso template, ele foi pensado para crescer por módulos. Então, nós já vamos deixar dentro dele um módulo General, né? Inclusive, vai ter algumas telas já de cadastros, né, gerais já disponíveis dentro do template. Mas, caso você queira criar outros módulos, você vai poder fazer isso de uma forma bem simples, né, dentro desse template. Então, por exemplo, você vai poder criar lá um módulo de inventory, né, para a parte de estoque, né, talvez um outro módulo para a parte de clientes, vendas, compras e por aí vai. Então, vai ser bem simples de você criar esse módulo, de você crescer, né, o projeto template através de módulos. Então, ele foi pensado, né, nesse formato. E também, né, pessoal, vai estar pronto para uso, né, em ambiente real. Então, a gente vai ter ali autenticação, parte de banco, né, jobs, e-mail, inteligência artificial, internacionalização e várias outras coisas. Tudo isso pensado já, né, para você poder utilizar dentro do seu ambiente. Então, essa é a visão geral da arquitetura. Enfatizando, é uma arquitetura, então, em camadas, onde nós vamos ter uma separação clara entre back-end, front-end e testes, e ele foi projetado para poder crescer por módulos, né? Então, você vai poder criar os módulos dentro aí do seu projeto, ok? Quais as tecnologias que nós vamos utilizar aqui no nosso template? Então, nós vamos utilizar, né, principalmente, né, o .NET, né? Então, tudo baseado aí no .NET. Dentro do .NET, nós vamos ter o C Sharp como a linguagem de programação que nós vamos utilizar aqui no nosso projeto. Na parte da API, na parte ali do back-end, nós vamos ter o ASP.NET Core. E na parte do front-end, nós vamos ter o Blazor. Então, a tecnologia do Blazor também ali da Microsoft, também do .NET, é o que nós vamos utilizar para o nosso front-end. Parte de banco de dados, pessoal, nós vamos ter o SQL Server, também dentro da Microsoft. Então, perceba que todo esse template, né, ele foi realmente construído pensando aí em ter a Microsoft, né, como a tecnologia principal, né, do nosso template, do nosso projeto. Nós vamos também ter aqui, pessoal, a opção de utilizar um cache, né, híbrido. Então, a gente vai colocar também a opção de ter cache dentro ali do nosso back-end, né, para facilitar ali, otimizar, né, algumas operações. Então, essa daqui, pessoal, é a tecnologia principal, né, do nosso projeto. Em resumo, tudo vai girar, então, em torno do .NET, tendo o ASP.NET Core na parte do back-end e o Blazor na parte do front-end e o banco de dados, o SQL Server. Quais são alguns frameworks que nós vamos utilizar nesse nosso template? Então, eu listei aqui, pessoal, alguns dos frameworks que nós vamos utilizar. Então, o Auth0 vai ser utilizado ali para a parte de logins. Então, a gente não vai criar toda uma estrutura, refazer a roda, né? Reinventar a roda na parte de login. Nós já vamos utilizar, né, um framework pronto, né, que é o do Auth0, para a gente lidar com toda a parte de autenticação. Quando a gente desejar expor os endpoints, né, para a gente poder testar, né, analisar eles, nós já vamos deixar ele com o Swagger, né, que é uma ferramenta, né, muito legal para a gente expor ali os nossos endpoints. Para a parte de logs, nós vamos utilizar o Serilog, também uma ferramenta, né, um framework bem conhecido, né, que é o Serilog. Para a parte de se comunicar com o banco de dados, então a gente já sabe, né, o banco de dados vai ser o SQL Server. Então, para se comunicar com ele, nós vamos utilizar o Entity Framework, uma ferramenta muito boa para a gente poder, né,
fazer a comunicação com o nosso banco de dados. Dentro do nosso projeto, no nosso template, nós vamos ter os DTOs e nós vamos ter as classes que acessam ao banco, né? Então, nós precisamos de algo que faça uma conversão entre DTO e classe de banco e vice-versa. Então, para isso, nós vamos utilizar essa outra biblioteca, né? Mapster, também muito boa, muito útil para lidar com esses tipos de conversão. Para envios de e-mails, nós vamos utilizar o SendGrid /Twilio, né? Então, aqui nós vamos utilizar essa parte aqui da SendGrid para a gente poder enviar, né, e-mails dentro do nosso template. Para a parte de jobs, né, para lidar ali com aquelas tarefas, né, de jobs, nós vamos utilizar a biblioteca Hangfire. Então, Hangfire vai ser utilizado aqui, né, para a gente lidar com a parte de jobs. Comunicação com a inteligência artificial, nós vamos utilizar o GitHub Models, né, que vai permitir a gente fazer ali comunicação com a inteligência artificial. Para nós comunicarmos entre o back-end, ou melhor, entre o front-end e o back-end, né, nós vamos utilizar o Refit. Então, o Refit vai servir para nós, né, essa biblioteca vai nos ajudar a fazer a comunicação entre a parte do front-end com o back-end. Uma parte muito importante nos projetos, pessoal, é a parte de visualização, né? A interface gráfica, a interface, né, do usuário, aquilo que ele vai visualizar no projeto. E, claro, né, a gente precisa de componentes visuais, né? Text box, combo box e por aí vai. Os componentes que nós vamos utilizar no nosso projeto são da Hudson. Então, a gente vai utilizar os componentes da Hudson dentro desse template aqui para a gente criar toda a parte visual, né, do projeto. Então, a Hudson é muito legal, eles criam ótimos componentes aqui para a parte do Blazor, né, e nós vamos poder utilizar eles aqui dentro do nosso projeto. Para nós mantermos a qualidade, o padrão do nosso código, nós vamos utilizar aqui, pessoal, o Style Copy. Então, o Style Copy, né, vai nos ajudar, vai nos alertar, né, quando a gente estiver fazendo alguma coisa que foge ali do padrão, né, do código. Então, para a gente deixar o código bonito, elegante, bem escrito, nós vamos utilizar o Style Copy para nos ajudar. E para a parte de testes automatizados, nós vamos usar algumas bibliotecas, né? O NUnit, Mock, Bogus e também o Shoodly. Então, essas são algumas bibliotecas que nós vamos utilizar aqui para a parte de testes automatizados, que vão nos ajudar aqui a criar testes, né, para validar o nosso código. Legal, né, pessoal? Então, a gente viu aqui alguns dos frameworks que nós vamos utilizar aqui dentro do nosso projeto. Mas eu tenho certeza que você quer entender um pouco mais sobre como que o projeto vai se conversar, arquitetura, né? Como que vai ser esse back-end com front-end, enfim. Então, pensando nisso, pessoal, note só que interessante esse diagrama que nós vamos colocar aqui, que é o diagrama completo, né, da nossa aplicação. Então, nesse diagrama, pessoal, aqui a gente pode visualizar, né, detalhes aqui da nossa aplicação. Então, basicamente, nós vamos ter, né, a parte aqui do client, que vai ser ali um browser, tanto no computador quanto no mobile. Esse browser, pessoal, ele vai mostrar, né, o front-end em Blazor, né? Então, o nosso front-end lá em Blazor. E dentro aqui da parte do front-end, a gente vai ter alguns recursos importantes, como o Auth0, que vai lidar com a parte de autenticação, né, os componentes da Hudson, que vai lidar com a parte visual, né, do nosso front-end, vai ter ali os componentes visuais, né, como text box, combo box, grids, entre outros. Nós vamos ter aqui os arquivos, né, RESX, ou os arquivos aqui de idiomas, né, para a gente poder fazer a internacionalização, para a gente poder traduzir, né, tudo aquilo que o usuário está visualizando em alguns idiomas. E nós vamos ter também, pessoal, aqui o Refit, que vai permitir a gente fazer uma comunicação com a nossa API. Então, isso daqui, pessoal, é o nosso front-end. Esse vai ser o front-end aqui do nosso projeto, do nosso template. E esse front-end, pessoal, ele vai se comunicar com o back-end utilizando ali o Refit. Basicamente, nós vamos ter as nossas classes DTOs, que vão ser responsáveis, né,
tanto para enviar quanto para receber informações da nossa API, do nosso back-end. E por falar aqui no back-end, né, então ele vai ser feito aqui em ASP.NET Core. Então nós vamos ter uma API que expõe, né, os endpoints que vão dar acesso ali a toda a parte do back-end. Esses endpoints, eles vão estar em controllers. Então nós vamos utilizar a estrutura, né, do .NET para a parte de controllers, né, para a gente poder ali colocar os nossos endpoints. Os nossos endpoints vão ser, né, aqui no padrão REST, né? Nós vamos ter aqui dentro dos controllers toda a parte de segurança. Nós vamos ter aqui o Swagger para exibir esses endpoints de uma forma mais fácil para quem desenvolve. Nessa parte dos controllers, nós vamos ter também todas as validações, né, principais, né, das requests que estão recebendo, né, as validações comuns, né, das requests e também um tratamento de exceções. Então, as exceções também vão ser tratadas aqui, né, nessa parte aqui dos controllers. Os controllers, pessoal, eles não vão ter regra de negócio. A ideia é que todo controller, ele simplesmente acesse uma service, acesse a parte nossa de serviços, que aqui sim é onde nós vamos ter toda a estrutura, né, nossa de banco de dados, de regra de negócio, né, de operações, de cache, enfim. Então, os services vão ser responsáveis, né, para a nossa regra de negócio. Dentro da service, então, nós vamos ter as operações de CRUD, nós vamos ter propriamente as regras de negócio, nós vamos ter as validações dessas regras, validações de permissões de usuário, nós vamos ter também toda a parte de processamento de dados. Aqui nós vamos lidar com cache, né? Nós vamos poder aqui utilizar cache na parte de services. Então, pessoal, podemos dizer que o coração do back-end é essa parte de services. E vocês vão ouvir isso algumas vezes ao longo do curso, que o coração do back-end é essa parte aqui de service. E a parte de services, pessoal, vai utilizar algumas coisas aqui da nossa infraestrutura. Então, nós vamos ter aqui a parte de infra, né? Onde nós vamos ter toda a comunicação com o banco de dados, envio de e-mails, jobs, né? Conversa com a inteligência artificial. Então, tudo isso vai estar dentro dessa parte de infraestrutura, que vai estar disponível para a gente utilizar aqui nos serviços. Então, basicamente, os serviços, né? Eles fazem uso de toda essa infraestrutura que a gente vai disponibilizar aqui. Por falar em infra, né? A gente já destacou um pouquinho que nós vamos ter aqui, né, para a gente se comunicar com o nosso banco de dados SQL Server, vai ser o Entity Framework que nós vamos utilizar, né? Nós temos aqui para a parte de e-mails o SendGrid/Twilio, né, que vai ser responsável ali por cuidar da parte de envio de e-mails. Para a parte de jobs, né, para a gente executar jobs em background, nós vamos ter ali o Hangfire, né, que vai ficar responsável por fazer isso para a gente. E inteligência artificial, nós vamos utilizar o GitHub Models, né, para a gente poder utilizar aqui a parte de inteligência artificial dentro do nosso template. Então, pessoal, tudo isso aqui compõe, né, o nosso back-end. Então, temos o front-end, que acessa o nosso back-end, e nós temos também a parte de testes automatizados, né? Esses testes automatizados vão poder, né, nos ajudar aqui, né, na nossa parte de validação do nosso código, né? Então, de testes automatizados, nós vamos ter lá o NUnit, né, que é o nosso framework de teste que nós vamos utilizar. Nós vamos ter ali a parte do mock, para a gente poder utilizar ali, né, fazer mocks, né, das classes que a gente tem. Então, facilita bastante para a gente criar testes unitários, né, para a gente se concentrar em blocos de código. Então, o mock vai nos ajudar nisso. O shouldly vai ser para a gente fazer os assertions, né? A gente vai poder ali fazer os asserts dentro dos nossos testes utilizando esse shouldly, que fica mais fluente, mais fácil, né, da gente fazer o assert. E para a gente ter aqui, né, dados fakes, nós vamos utilizar essa biblioteca Bogus, né, que vai nos ajudar bastante nessa parte de dados fictícios, ok? E o fluxo nosso de requisição, pessoal, é esse que vocês estão visualizando aí, né? Então, nós vamos ter lá o nosso cliente, que vai ser um browser, tanto no computador quanto também no mobile, onde ele desejar, né? A gente vai fazer ele responsivo. Então, esse cliente, né, vai utilizar ali o nosso front-end em Blazor.
Esse front-end ele vai se comunicar com o back-end utilizando o Refit, e vai ter ali os DTOs para a gente poder tanto enviar quanto receber informações, né, do nosso back-end. Consequentemente, o nosso back-end ele vai ter ali os controllers, que acessam os services, que consequentemente fazem uso da infraestrutura, né? Que ali são a parte toda ali de conversa com o banco de dados, envio de e-mails, jobs, enfim. Então, fazem uso dessa infraestrutura e essa parte toda do back-end dá uma resposta, né? Para quem chamou, dá uma resposta lá para o nosso front-end. Então, pessoal, essa é a estrutura, né? Aqui essa arquitetura, o diagrama completo da nossa aplicação. Vamos visualizar isso daqui em um pouco mais de detalhes. É como se a gente agora desse um zoom, por assim dizer, e visualizasse essa estrutura aqui já no formato de projetos. Os projetos que nós vamos construir, né, aqui dentro desse nosso template. Então, pessoal, os projetos, eles vão estar nessa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, essa é o diagrama de estrutura, né, do nosso template. Então, nós vamos ter os projetos globais. Dentro aqui, deixa eu só recarregar aqui, pessoal, a parte dos projetos, né? Só um segundinho e pronto. Então, dentro aqui dos projetos globais, pessoal, nós vamos ter aqui, né, o projeto appproject.exceptions. Então, esse projeto vai lidar ali com a parte de enum e classes de exceções, né? Esses projetos globais eles vão servir tanto para a parte do back-end quanto do front-end, por isso que eles são globais. Então, a parte aqui de exceções, né, que sirva tanto para o back-end quanto para o front-end, vai ficar nesse projeto aqui. Depois nós vamos ter o projeto Models, que vai ter a estrutura dos DTOs, tanto do back-end quanto do front-end. Então, a estrutura dos DTOs vão ficar aqui nesse projeto, né, global. Depois nós teremos esse projeto de Resource. Nesse projeto de Resources aqui vão ficar a parte de tradução dos idiomas, né? Então a gente vai ter aqui os arquivos e a gente já vai liberar o nosso template, né, com suporte, né, ao inglês dos Estados Unidos, português do Brasil e ao espanhol da Espanha. Então esses são os idiomas que nós vamos já ter, né, por default aqui no nosso projeto, mas de uma forma bem simples, você vai poder expandir para o idioma que você desejar. Legal, né? Muito bem, depois nós teremos aqui também o projeto Utils. Esse projeto Utils nós vamos deixar aqui no nosso template para você poder colocar códigos que sejam compartilhados entre o back-end e o front-end. Por exemplo, imagina que você cria lá um código que faz uma validação de CNPJ. Então, a mesma validação você vai fazer tanto no back quanto no front. Então, você vai poder utilizar em ambos. Então, o código pode ficar compartilhado nesse projeto Utils aqui. Então, a função dele vai ser exatamente essa. Então, esses são os nossos projetos globais. Depois, pessoal, nós vamos ter aqui os nossos projetos do back-end. Então, aqui na parte do back-end, nós vamos ter, primeiramente, né, os projetos Models. Né? Então, os projetos Models, a gente, inclusive, vai poder ter ele por módulo de sistema. E o objetivo desses projetos de Models dentro do back-end é ter os nossos DTOs do back-end. Então, aqui é onde a gente vai ter, né, pessoal, efetivamente, cada DTO do nosso back-end. Né? Cada DTO vai ficar nesses projetos aqui, né, que utiliza aqui esse nome Models. Lembrando, então, que você pode separar ele por módulo, né, para simplificar a organização, para facilitar a manutenção também, né? Se várias equipes estiverem trabalhando, né, é legal, né, você ter aqui a separação por módulo, né? Então, vocês vão ver abaixo que tem vários projetos que a gente separa, a gente permite você trabalhar por módulo para facilitar aí a organização do seu código. Ainda no back-end, nós vamos ter esse outro projeto aqui, né, que é o Contracts, que o objetivo dele é ter aqui algumas classes de contrato, né, compartilhados entre os projetos do back-end, né? Então, vamos ficar aqui nessa parte de contratos. Nós teremos aqui o projeto de infraestrutura, né, para a parte de inteligência artificial, para lidar aqui com o GitHub Models, né, expondo assim funcionalidades de inteligência artificial. Nós vamos ter o projeto também de infraestrutura do database, aqui onde vai ficar toda a parte do Entity Framework, né? Então, DB Context, as entidades, né, que simulam ali, que representam as tabelas de banco de dados.
o Entity Type Configuration, que tem as configurações dessas tabelas, classes ali de repositório para a gente poder, né, fazer algumas operações manipulando o nosso banco de dados, a própria parte de migração, que são aqueles scripts, né, que contém a estrutura ali do banco de dados, né? Tudo isso vai ficar no projeto aqui de database. Ainda de infraestrutura, nós temos aqui o nosso projeto de e-mail, né, pessoal? Que vai ser toda a parte assim de abstração de envios de e-mails, né? Então, toda a lógica ali para a gente poder enviar e-mails, né? Vai ficar aqui nessa parte, nesse projeto, né? De infraestrutura. E teremos também a parte da infraestrutura para jobs, né? Então, aqui fica a estrutura necessária para a gente poder executar jobs, né? Tanto jobs que vão ser executados automaticamente, quanto jobs que a gente pode executar eles lá em background, né? Eles vão continuar a operação e a gente libera quem chamou o back-end, né? Para continuar o processo. Então, esses jobs vão ficar, a estrutura desses jobs vão ficar aqui nesse projeto de jobs. Ainda no back-end, pessoal, nós vamos ter os projetos de services. Esses aqui são os projetos que, como a gente já disse, né, é o coração do nosso back-end. É nesses projetos de services que a gente vai ter ali, né, serviços para fazer um CRUD, né, insert, update, delete, get nos bancos de dados, né, onde a gente vai colocar regras de negócio, validações, onde a gente vai poder usar cache, enfim. Então, dentro desses services, né, é onde realmente ficam a nossa regra de negócio da nossa aplicação. E não podia ser diferente, né? Então, o nosso services ele também é modularizado. Então, a gente pode trabalhar aqui por módulos, né? Então, a gente pode criar, né, projetos, né, que tenham módulos aqui para organizar melhor, né, os nossos códigos aqui da parte de serviços, que com certeza dentro de um projeto eles terão bastante código, bastante classes aqui. Então, nada melhor que nós separarmos por módulo. Depois nós temos aqui a nossa parte da API, né? Então aqui é onde nós vamos, né, ter toda a estrutura, toda a configuração do nosso back-end, né? Então esse projeto aqui ele organiza tudo do nosso back-end. Ele vai ter o host da API propriamente dito, né? Ele vai lidar também com a parte de autenticação, com a parte de segurança, ele vai lidar também com a parte de middlewares, bootstrap e por aí vai. Então toda a estrutura de API vai ficar aqui. E os nossos endpoints, os nossos controllers, né, que vão expor ali os nossos endpoints, eles vão ficar em alguns projetos específicos, que também serão modularizados, né, também serão por módulos. Então, cada controller lá que a gente ter, né, a gente vai organizar ele por módulo, né, para a gente poder organizar melhor o nosso código. Legal, né? Então, pessoal, essa daqui é a nossa estrutura de projetos do back-end. São esses os nossos projetos que nós vamos ter. Depois, nós teremos aqui os projetos de front-end. Então, dentro da parte de front-end, nós vamos ter primeiramente os projetos, né, models, também modularizado, né, também por módulo. E esses projetos models, pessoal, eles vão ter os DTOs observáveis, né, que a gente vai utilizar tanto nos formulários, quanto também para a gente poder fazer a comunicação, né, com a nossa API, com o nosso back-end. Então, toda a parte de DTOs do lado do back-end, ou melhor, do lado do front-end, vão ficar aqui nesse projeto, né, web.models. Depois nós teremos aqui também o projeto API Client. É aqui onde vão ficar as interfaces, né, as interfaces ali do Refit, para a gente poder consumir a API. Então, basicamente, cada endpoint nosso, cada controller, a gente vai ter aqui, né, uma interface, e cada endpoint lá vai ser um método aqui dessa interface para a gente poder consumir a nossa API. E assim como os DTOs, né, essa parte de API Client também é disponível por módulos. Então, a gente vai poder crescer, colocar os arquivos de acordo com o módulo dentro aqui desses projetos de API Client. Ainda na parte do front-end, nós vamos ter aqui, né, um projeto framework, que vai ser os componentes base, né, para a gente utilizar na nossa aplicação web, né? Então, Search Control, Data Grid Control, Model Form Page, são alguns dos componentes, né, algumas das classes que nós vamos ter dentro dessa parte framework, que vai, né, servir para todo o projeto web, né, para a gente poder criar aí componentes, né, que sejam reutilizáveis. Nós vamos ter também aqui o projeto appproject.web. Esse projeto aqui é o host
né, do nosso Blazor, é aqui onde nós vamos ter a nossa aplicação mesmo, né, da parte do front-end sendo executada. Então, ele vai ser responsável por toda a parte de layout, navegação, Auth0, Bootstrap para a gente fazer as configurações. Então, enfim, essa parte aqui é o que vai orquestrar, né, como vai funcionar o nosso projeto web. Então, essa parte aqui, esse projeto web, né, é a parte, né, principal ali do front-end, né, que vai ser o executável aí do front-end, né. E junto nós vamos ter aqui, pessoal, alguns projetos appproject.web modularizados também, né, ou seja, por módulos. Então, cada página, componente, né, de um módulo específico, a gente vai poder colocar, né, num projeto que leva ali o nome desse módulo. Então, isso vai facilitar também, né, a organização dos nossos arquivos, das nossas classes, né, das nossas páginas web. Então, toda ela vai ser separada aqui por módulo. E é claro que a gente às vezes precisa, né, ter algo compartilhado entre os módulos. Então, talvez nós vamos ter ali, né, pessoal, páginas ou alguns componentes que talvez a gente vai utilizar em vários módulos. Então, essas páginas compartilhadas vão ficar nesse outro projeto, o Web Shared. Então, nessa parte aqui de Web Shared, é onde nós vamos colocar aquilo que é compartilhável entre vários módulos. Por exemplo, alguns drop-downs, né? Alguns drop-downs para você poder fazer pesquisa, né? Talvez de país, de estado, produto, enfim. Então, drop-downs vocês vão poder colocar aqui, né? Esses drop-downs que são compartilhados entre os projetos. Legal, né? Então, essa é a estrutura geral aqui do nosso lado do front-end. Esses são os projetos, né? Que nós vamos ter aqui do lado do front-end. E por último, nós vamos ter aqui os projetos de testes, né? Então, nós vamos ter os projetos que testam a parte do back-end, que vão ter esse nome aqui, core.testes, também modularizados, né? Então, a gente vai poder colocar aqui testes unitários aqui, né? De acordo com aqui o módulo, né? Organizando melhor assim o nosso código. Aqui vai ficar toda a estrutura, né? JUnit, mock, Shoodly, Bogus, enfim, toda a parte para a gente utilizar aqui os testes automatizados. E nós vamos ter também aqui uma biblioteca, né, um ponto de partida para você poder fazer testes de front-end. Então, caso você deseje colocar testes de front-end, você vai poder colocar nesses projetos, né, que também são por módulos, né? Então, essa daqui é a estrutura nossa, né, pessoal, de testes. Projeto bem completo, não é verdade? Talvez você esteja pensando assim, puxa, mas eu não imaginava que ia ter tantos projetos assim. E pessoal, isso é verdade, né? Para a gente criar um software completo, né? A gente precisa dividir ali em vários projetos, né? Então, você vai poder utilizar essa estrutura para poder criar, né? Qualquer software aí, né, que você tenha, qualquer projeto que você tenha, né? Utilizando aqui essa nossa arquitetura, né? Então, embora são vários projetos, essa organização é muito benéfica. Ela possibilita, né, que o seu software possa crescer com qualidade, né? Com códigos muito bem escritos, bem estruturados, né? Então você não vai ter aí problemas depois para você poder crescer o seu projeto. Então, pessoal, essa é a arquitetura do template que nós vamos construir. Vimos aqui muitas coisas, né? E eu acho que você está ansioso para colocar a mão na massa, para ver a parte de código, né? E em breve a gente vai começar realmente a criar todo esse template, todo esse projeto, né? Então, com certeza, no final, pessoal, a gente vai olhar para trás e vai ver, né, o resultado daquilo que nós fizemos, né? Nós vamos ficar felizes, porque a gente vai ver que nós criamos ali um template muito útil, prático e que realmente vai funcionar para você poder criar os seus softwares, os seus projetos. Espero que você tenha gostado dessa aula, onde nós vimos um pouco da arquitetura que nós vamos construir juntos, e a partir da próxima aula a gente já vai começar, né, a desenhar isso daqui tudo, ver realmente a parte de código. Te espero então na próxima aula.